estou muito empolgada. Se vocês viram aí, o nosso estudo é sobre a vida saudável da conselheira. Então, a conselheira tem que ter uma vida saudável, né? Então, a gente vai abranger alguns pontos aqui muito bons, tá? E o nosso texto está em 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 16. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Aqui dá um excelente sermão. Então, eu dividi em algumas partes aqui, e é uma parte prática, então é muito gostosa. O livro todo de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, é um livro muito gostoso, principalmente para a gente. Por quê? Porque é um livro de como fazer, como não fazer e deixar de fazer. É muito bom, é um livro muito legal. E diz assim o verso, você já pegou, já abriu a sua Bíblia? Assim diz o verso: atende bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Aqui é Paulo, imagina, o apóstolo Paulo escrevendo para um servo de Deus, um jovem servo de Deus, escrevendo para Timóteo, que também é um conselheiro. Por isso que eu escolhi justamente esse termo, né? Esse tema aqui. E dá licença aqui tomar uma aguinha. Muito boa. E nessa carta, o que Paulo fala? Paulo traz conselhos práticos para o nosso pastor, jovem pastor Timóteo. Isso. E ele dá uns conselhos bíblicos para ele. Paulo sabia que Timóteo poderia ser tentado a desistir. Gente, carreira de pastor, de conselheiro, não é um ministério fácil. E muitas vezes somos tentados, né, a querer desistir. Então, o apóstolo Paulo, sabendo disso, trouxe para ele palavras de encorajamento, palavras de fortalecimento para o ministério dele. É importante vocês saberem que o apóstolo Paulo sabia da importância e o que acontecia naquela época, né? A idade e a maturidade e a experiência era de grande valor. Então, imagine um jovem pastor passando por tudo isso daí, sabendo que ele era um pouco mais jovem, né, tendo outras tendências, né, mesmo sendo um servo de Deus. Então, era difícil para ele. E aí vai no primeiro capítulo, primeira carta ao Timóteo, né, todos os capítulos ali, fala da igreja, né, da importância da igreja, da importância da mensagem, a importância dos seus membros, a importância da igreja e o seu ministro, que é o capítulo 4, que a gente vai falar, e a importância da igreja e o seu ministério, o ministério que a igreja, nós temos, né. E 1 Timóteo vem com essa... Paulo vem e fala uma palavra muito importante para Timóteo. Então, Paulo diz assim: atende bem para a sua própria vida. A primeira parte aí do versículo. Atende bem para a sua própria vida. Você já parou para olhar para a sua vida? Você já parou para fazer uma análise? Às vezes a gente faz, né, um check-up no final do dia. Fiz isso, fiz aquilo, o que eu dei conta, o que eu não dei. Mas olha que importância que ele dá. Antes de você aconselhar alguém, quem que você tem que aconselhar? Você tem que aconselhar a você mesma. Então, antes de você ir cuidar dos outros, tem que cuidar de você mesma. A grande importância, e saber uma coisa muito importante quando você está se preparando, que a sua vida é uma mensagem poderosa. O que você fala, o que você discute, a sua ideia, são coisas importantes. Ela já é uma mensagem, já é um livro aberto para isso daí. Quem disse isso foi Thomas Brooks, um puritano. Ele é um homem que eu aprendi a admirar pelas suas escritas. E Jonathan Edwards não deixou barato essa parte aqui também não. Ele falou uma coisa muito legal. Tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Eu vou repetir. Jonathan Edwards disse assim: tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. A importância de falar e agir, né? Então, você tem sim que cuidar de você mesma. Então, existem alguns pontos que eu separei, só que esses pontos não é nada como a invenção da roda, né? Eu estou falando uma coisa que provavelmente você já sabe. Mas eu vou destacar esses pontos de importância e você faz a sua anotação aí. Então, a primeira coisa que a gente deve atentar, como diz assim, atente para você mesmo. O que você tem que cuidar? Você tem que cuidar da sua saúde física. A gente não está falando da saúde da conselheira? Então, você precisa o quê? Prestar atenção na sua saúde física.
Como a gente vive numa sociedade onde o corpo, né, o corpo saudável, a saúde, ela é bem valorizada, a gente sabe que é perigoso, você pode ir para um outro extremo também, né? Mas nós, como cristãs, como mulheres crentes, nós temos motivos muito mais nobres do que esse. Simplesmente de estarmos cuidando do nosso corpo, pensando apenas no nosso eu. A glória de Deus e o testemunho e a nossa disposição de servi-lo. É por isso que a gente cuida do nosso corpo. Temos que lembrar, obviamente, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então imagine, você leva o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, para lugares onde ele vai ficar totalmente cansado, né? Você não cuida bem do seu corpo. Isso é muito importante, você cuidar do seu corpo. Tem um ministro, Deus deu um ministério para um homem chamado Robert Murray McCheyne. Eu li sobre ele. E ele era um pastor escocês. E ele era naquela época onde tinha cavalos, onde tinham charretes, não tinham carros, não tinham automóveis. Era diferente, né, a vida para ele lá, nos anos de 1600. E ele ficou muito, muito doente. E que tristeza, ele vir a se adoecer aos 29 anos. E não somente isso, mas ele também deixou uma frase muito interessante, quase que no seu leito de morte, né? Ele disse assim: o Senhor me deu uma mensagem e um cavalo. Já parou para pensar nisso? Matei o cavalo. E agora? O que eu vou fazer com a mensagem? O que ele queria dizer é que o cavalo era tão importante como meio de locomoção como o corpo dele. Ele precisava do corpo dele para se locomover para vários lugares. Ele tinha matado e ele morre aos 29 anos. Muito triste, né? Saber disso. Mas está aí um ponto muito interessante para a gente. Qual é o ponto interessante? Esse pastor, ele deixou o quê? Uma vida de como não ser. Não é mesmo? Então a gente não precisa repetir erros de certas pessoas. E muitas vezes a gente não pensa isso, não pensa que a gente está repetindo erros, né? Então vamos para alguns tópicos importantes, tópicos práticos para você, tá bom? Coma alimentos saudáveis. Todo mundo sabe que é para comer alimentos saudáveis, né? Sabe que esses alimentos que são processados são cheios de gordura, são cheios de açúcares, portanto, a gente tem que evitar, porque ele eleva o nível de açúcar, né? Diabetes, traz o colesterol, a gordura, todas essas coisas eu sei que vocês sabem, eu só queria passar aqui de raspado aqui para vocês verem isso. Eles não também... Esse tipo de alimentação, eles não têm muito valor nutritivo. E o que acontece com o seu corpo? Deixa o seu corpo cansado. Você sabia disso? Como ele eleva certos níveis, como de glicose no nosso sangue, sabe o que acontece com o nosso corpo? Ele se sente pesado. E às vezes você acha que você até está fora do peso, mas o seu corpo está lento, ele está devagar, né? Porque ele está cansado dessa má nutrição que você está fazendo agora, né? Lembra a serva de Deus? Você é uma serva de Deus. E eu fui fazer uma visita para uma querida irmã, o nome dela é Noemi, com a graça de Deus, essa mulher está se livrando do câncer, né? Ela está naquela fase de sair, de ver a bênção de Deus, né, na vida dela, como nós oramos, para que se livrasse do câncer. Mas ela está numa dieta severa, numa dieta rigorosa. Sabe o que ela disse para nós? Ela falou que ela aprendeu uma coisa muito sábia e ela vai compartilhar com a gente. Em uma frase apenas, ela disse assim, sobre alimentação, ser saudável ou não. Ela disse assim, aprenda, tudo o que você abre é ruim, mas tudo o que você descasca é bom. Então, mostrando, né, a diferença entre a comida toda saturada, né, e a comida saudável, né, como frutas e legumes. Esse é um ponto importante também sobre a sua saúde física. Sobre a sua saúde física também, eu quero falar do exercício regular. Ai, tem gente que não gosta, né? Eu amo, como você ficou sabendo aí, né? Elaine falou que eu sou formada em educação física. Eu corro para todo lugar, mesmo dentro de casa. Eu não sei porque corri. Uma vez eu saí do prédio correndo e parei na portaria. E o porteiro falou, a senhora, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, não. Ela falou, porque a senhora está correndo. Eu sabe que eu não sei. Eu saí correndo lá à toa, né? Mas que eu gosto de fazer as coisas mais agitadas. É o jeito da minha pessoa, né? Então, praticar exercício regularmente é muito bom, né? O que Paulo fala? Se você vai no capítulo 4, no verso 8, ele fala assim, que o exercício físico é de pouco proveito. Porém, a piedade
Ela é muito proveitosa. Então você pensa, tá vendo? O Paulo está falando que talvez o exercício físico não é tão bom. Não é verdade. Primeiro porque ele não nega que há proveito no exercício físico. Ele não está negando. Apenas ele está destacando que existe um proveito superior além do exercício físico. Tá? Então, segundo nos dias de Paulo, o que vocês têm que lembrar? Nos dias de Paulo, não havia problema de sedentarismo como é o nosso caso. Imagina. Gente, eles iam para todo lugar, caminhavam dias e dias, né? Eles não tinham carros, não tinham bicicleta, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha Uber. Imagina, um camelo de Uber? Não tinha nada disso, entendeu? A tecnologia, às vezes eu falo para as minhas amigas, eu estou exausta hoje, porque eu liguei a máquina, eu desliguei a máquina, liguei o forno, desliguei o forno. Final do dia, gente, o dedo está doendo, tanto que eu apertei o botão, não fiz exercício físico nenhum, não é mesmo? Não é o caso de Paulo, eles andavam e se exercitavam muito. Então, o exercício físico regular é importante para o corpo, assim como essa dieta que eu falei para vocês, né? A dieta que é rica em nutrientes, né? Bom, nem demais, é o que eu quero dizer aqui sobre exercícios físicos, né? Nem demais, mas nem de menos, né? Nem 8 e nem 80, não é mesmo? E eu conheço grandes conselheiras que não fazem nada. Elas só aconselham divinamente, mas não fazem um exercício físico. E precisa, porque lá na frente o corpo vai cobrar. Tá? Mas também conheço grandes conselheiras do Senhor que exageram, gente. Elas exorbitam, exageram. E eu aprendi até uma frase nova, que a gente não deve estar nem no sedentarismo e nem na vigorexia. Ou seja, aquela loucura por exercício. Dos 7 dias da semana, ela faz 8 de exercício. Então, aí já virou vigorexia, né? Aquela neurose por exercício. Então, você também não deve fazer isso. Mas com moderação, mas fazer exercícios físicos. Eu li uma vez um artigo muito interessante que falava que se você tem que dar 3 passos para pegar um copo d'água, levante e dê 3 passos para pegar seu copo d'água. Porque fez a diferença. Aqueles 3 passos fez diferença na sua vida no final do dia. Outra coisa importante, que eu não só vou falar, como eu vou ilustrar, né, gente? Olha, beber água. A verdade, eu estou bebendo água porque eu estou um pouco nervosa, né? Porque eu não estou vendo vocês. Estou vendo um monte de gente aqui atrás das câmeras, mas não estou vendo vocês, né? Estou vendo aqui algumas fotos. Umas estão assim em dúvida, não sei se isso é bom, se não é. Outras estão rindo, estão fazendo tchauzinho. Eu amo vocês. Mas eu não estou aqui, então a gente acaba ficando um pouquinho nervosa com isso, né? Mas a água você deve tomar. Esse é outro ponto importante dentro do seu cuidado físico. Por quê? Eu tenho uma pergunta para você. Por que será que Jesus disse assim, eu sou a fonte da água viva? Já parou para pensar? Eu sou a fonte da água viva, porque ele sabia que a água é essencial para você. Ela é essencial. Que a água é tão vital no funcionamento e tão saudável para o corpo, que sem ela, o que acontece? Você não tem vida. Você já viu? Você vai ao médico achando que você está com algum problema, ele fala, só tem que tomar água, sua pele está ressecada, você tem que tomar água. Então, sem água, a gente fica doente. Sem água, a gente morre, né? Outro ponto importante também da sua saúde física, dormir o suficiente. Olha, gente, não é dormir muito, é dormir só o suficiente. Até Jesus sabia disso, né? Depois de fazer os milagres, ele foi para o barco, tinha que cruzar do outro lado, ele tirou uma soneca. E os discípulos ficaram apavorados, né? Nossa, ele dorme enquanto poderíamos morrer aqui. Então, Jesus sabia da importância de tirar, talvez, aquele cochilo durante a tarde, mas dormir o suficiente. Você sabia que a reparação do coração e dos vasos sanguíneos acontece apenas quando você está dormindo? Você sabia? Toda a reparação, seu coração trabalha, mas ele só faz isso quando você dorme. Então, o sono também, olha que legal, isso é para nós, gente. O sono também ajuda a equilibrar os hormônios. Sabe aqueles hormônios que deixam você meia louca? Aquele mesmo. Ajuda a equilibrar o seu corpo e desempenha um papel importantíssimo no crescimento e no desenvolvimento de todo o nosso organismo. Água, água e água, né? Terceiro ponto agora, a gente vai para o nosso terceiro ponto. Então, eu falei da saúde, da importância, né, de nós estarmos com a nossa saúde física. Tudo isso aqui foi sobre a saúde física, tá bom? Falei tudo isso sobre a saúde física. O que você deve fazer? Dormir bem, tomar água, fazer exercício, comer alimentos saudáveis, né? E agora eu vou para a segunda parte que fala assim, cuide da sua saúde emocional, né? E gente, eu li tanto sobre saúde emocional que eu fiquei cansada. Quase eu fui dormir, né? Fui obedecer meu próprio estudo. Mas a verdade é o seguinte, eu vou falar uma coisa só sobre saúde emocional.
essa questão, se você conseguir resolver, parabéns. Parabéns para você. É reduzir o estresse. Você já parou para pensar? Pensa bem, onde que a gente vive? Numa sociedade altamente estressante. Que horas que você chegou? Que horas que você vai? Você tem que pegar o filho, tem que levar o marido, tem que fazer o almoço, tem que levar o cachorro para passear, tem que fazer tantas coisas. Além disso, você vai visitar a casa dos enfermos, vai no culto de oração, prepara o estudo da escola dominical. A nossa vida é agitada, a nossa vida é intensa. Como cristã, lá fora é mais ainda, existe uma pressão sobre nós. Lá fora o mundo é barulhento, o mundo está em um grande aceleramento, o mundo é exigente e ele compete com você, né? Eu lembro de um caso onde dois irmãos estavam conversando no final do culto e ele falou assim para o outro, sabia, irmão, que eu estou com uma úlcera? E o outro virou para ele e disse, a sua sangra? Gente, é competição, pura competição, né? Não teve graça porque ninguém riu aqui, mas tudo bem. Espero que você tenha rido aí na sua casa. Então, tá bom. Então, diante dessa pressão, o gerenciamento do estresse é fundamental. Olha o que eu li sobre estresse. Você tem que lembrar, a primeira coisa, que quando você está estressada, você não está sozinha. Você pode pensar que você está sozinha, mas você não está. Você tem o melhor amigo, o melhor conselheiro, o melhor psicólogo do universo, que é o Senhor Jesus. E aí, logo eu lembrei de um hino, né? Na verdade, eu não lembrei. Quem colocou esse hino aqui foi meu marido, e a gente até se divertiu, começamos a cantar esse hino, que é tão verdadeiro, tão verdadeiro. Ele diz assim, em Jesus amigos temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos a Ele tudo em oração. Que paz, que paz perdemos sempre, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Nosso momento de relaxamento, anti-estresse, onde você fecha a porta do quarto. Jesus foi tão sábio, ele falou, irmão, entra lá no seu quarto, fecha a porta, ajoelha e ora. Sem estresse, sem a vida do cotidiano, né? E importantíssimo a gente cuidar do nosso estresse. Outra coisa importante que atrapalha o nosso estresse, a saúde emocional, é justamente o cuidado com a mídia. Sabe o que a mídia faz? A mídia sobrecarrega com os problemas do mundo inteiro para você. Você sai de um canal e vai para outro, de um assunto, talvez é o mesmo assunto, com pessoas dando divergências, diferentes opiniões, e você fica confuso, você fica com a mente cheia daquilo lá, mas você quer saber mais o que está acontecendo. No entanto, você não pode abraçar o mundo inteiro. Olha o que aconteceu comigo. Estudando sobre estresse, e eu fiquei estressada na hora do almoço. Eu estava na hora do almoço, recebi a carta do meu missionário. E eu comecei a ler, e ele começou a falar do amigo dele, também é missionário, uma família, começou a falar. Então, gente, no meio da história, ele me contou que o filhinho desse casal missionário, o único filhinho deles, de 7 anos, passou mal à noite. Tipo, tossiu, ficou indisposto. Eles colocaram o menino para dormir, no dia seguinte, ele falou que estava com uma dor de barriga, ela deu um remedinho. Quando foi de tarde, o menino quis ficar no colo dela. E ali ele morreu. Ele faleceu. Gente, eu não consegui nem mais comer. Eu fiquei totalmente emocionada com a história. No final, a gente vê como que o Senhor cuida dos seus servos. Mas aquele não era o momento para eu estar recebendo uma notícia tão triste, né? No dia a dia, a gente recebe isso, mas você não precisa procurar isso lá na mídia, né? Você tem que fugir daquela carga pesada que a mídia vos dá. Outra coisa que acontece também para você se estressar é discussão desnecessária. Tem gente que discute em casa. Gente, tem gente que assiste novela de pessoas discutindo lá na novela para ela aprender, para ela discutir em casa, ela discutir com o vizinho. Que isso? Entendeu? Vai na mídia lá, eu não concordo. E tem gente que entra para o grupo, o cara falou, vou usar vermelho, vou usar verde, vou usar azul. Não quero, e sai do grupo. Gente, não é assim. Está estressando. Por que estressar? Fala, irmão, usa a roupa que você quiser, pode ir. Ou sei lá, estou citando um problema, não sei, um problema assim normal. E as pessoas ficam estressadas. Por quê? Porque em 2 Timóteo, anota aí que você precisava memorizar, 2 Timóteo 2, 23 e 24, ele fala assim, evite as controvérsias tolas e inúteis. Pois você sabe que acabam em quê? Em brigas. Né? Acabam em brigas. O servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser o quê? Amável com todos, apto a ensinar, paciente. Ele está falando para um pastor. E nós somos o quê? Nós temos as nossas ovelhas. Muitas vezes ficamos com uma simples ovelhinha, 1, 2 horas, 2, 3, 4 vezes por semana, por um ano, por 6 meses.
Tudo aquela ovelhinha está aprendendo de você. E ela está vendo que você é amável, está vendo que você sabe ensinar, que você é paciente. E se você continuar ali, ele fala, continuando desses 2 versículos, 26 e 27, ele fala que a gente não precisa se estressar no aconselhamento. Por quê? Porque é Deus que faz a obra. Você faz toda a sua parte. Mas é a obra, é o Senhor que está operando no coração de vocês. Tá? Então é isso que a gente tem que levar. Não tem que ficar estressada. Não deu para aparecer. Eu não tenho que me estressar. Por quê? Porque o Senhor vai continuar a boa obra que Ele começou. Também, dentro dessa parte de cuidando da sua vida emocional, tem outro ponto. Eu coloquei ponto 4 aqui, para você desenvolver um estilo de vida descontraído. Quem conhece meu marido, né, nas nossas igrejas, sabe que ele é totalmente descontraído. Se ele puder, irmão, espera um pouquinho, ele espera, mas ele dorme. Ele espera, põe no neutro e tira o cochilo dele. E não é isso que é agora, gente. Eu namorei com ele quando ele tinha 20 anos, ele já tirava o cochilo. Então ele já é um cara relaxante, né? Gosta da vida sem estresse. Então a gente não precisa tornar a vida mais estressada do que ela já é. Eu gosto muito de chegar antes do horário, uns 5 minutinhos antes. Então eu saio com muita antecedência. Isso foi um voto que eu fiz, né, para Deus. Eu falei, eu quero chegar mais no horário, não quero me atrasar. E muitas vezes eu acabo me estressando por uma coisa que não depende de mim, né? Teve um trânsito, né? Dentro do possível, aprende o quê? A amenizar as situações. Lembra que Provérbios fala que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a dura suscita a ira? Então, a pessoa já está irada, não precisa jogar mais uma alfinetada. Tá? Deixa ele lá, calma, irmão, calma. Não, vamos pensar, eu te ajudo, vamos amenizar a situação. Outra coisa, alguém precisa falar com você? Teve um dia, tinha uma irmã, eu sabia, ela ia me encontrar e ela ia contar um assunto um pouco pesado. E eu sabia, porque a gente já tinha comentado que na próxima reunião a gente ia falar sobre determinado assunto. Irmãos, eu não queria passar aquele estresse. Sabe o que eu falei para ela? Eu falei, podemos caminhar em volta da lagoa, enquanto a gente conversa? Ela falou, ai, que boa ideia. E foi indo, e a gente falou tudo que precisava ser falado. Eu resolvi meu problema, ela resolveu o problema dela. Na verdade, ela que me ajudou. E foi uma coisa tão gostosa, porque eu achando que era muito pesado, muito estressante, mas eu levei ela para fazer uma caminhada. Por que você não faz isso? Por que você não chama a sua amiga? Olha, eu preciso conversar tanto com ela, mas você quer vir na padaria tomar um café comigo? Agora não pode, por causa da pandemia. Mas vamos fazer algum lugar, vamos levar, cada um leva um cafezinho, leva uma garrafa térmica, a gente põe ali perto do parque, a gente senta com distância e a gente conversa. No seu dia a dia, quando está estressado, eu tiro da minha manga um número telefônico de uma amiga que é anti-estresse. Que delícia ligar para ela. Tudo para ela é maravilhoso, tudo. Eu posso falar para ela que eu estou andando de ponta cabeça. Ela fala, ai, que lindo, você andando de ponta cabeça. Então, eu preciso dela muitas vezes. Só ouvir, e a gente, não dizer assim que a gente joga a conversa fora, porque no final ou eu oro, ou ela ora por mim, coisas assim. Mas você precisa de amigas na manga, que você puxa. E outra coisa importantíssima, ria. Dá muita risada das coisas que você faz. Não vai rir dos outros, mas rir de você, rir da situação onde você se meteu. Às vezes são fatos engraçados, hilários, né? Você não quer comentar aquelas que as pessoas pensam que eu estou dando fora, né? Eu dou muita risada de mim mesma, sozinha na minha casa. Outra coisa, quando você desestressa, quando o bom humor e o riso eles se encontram, eles compartilham. E entre eles, sabe o que acontece? Eles unem as pessoas. Eles unem as pessoas. Hoje nós fomos numa loja que eu tinha que entrar. Mas eu falei assim, puxa, ele poderia, aquele moço que nos atendeu, poderia ser um pouquinho mais simpático. Não foi simpático, coisa nenhuma. Como é gostoso, às vezes eu não quero nem comprar nada, mas eu compro, porque a balconista ela é tão simpática, aí eu vejo uma coisinha baratinha, ou eu vejo alguma coisinha para dar de presente para aquela amiga que eu tiro aqui da manga, aquela amiga anti-estresse. Faça alguma coisa assim. Então, ele une as pessoas, une também e aumenta a intimidade entre você e a sua amiga, entre as pessoas. E ela contribui para um estado de felicidade. Na hora que você termina, você está super feliz, entendeu? Você está super feliz. É a felicidade que traz de você rir. Rir também fortalece o sistema imunológico. Isso eu não sabia, gente. Rir fortalece o sistema imunológico. Outro dia eu estava falando com minha amiga que eu não pego a gripe. Eu acho que é por isso que eu dou risada à toa. Eu acho que é por causa disso, né? Aumenta a sua energia quando você está alegre, quando você gosta de rir. E outra coisa, gente, diminui a dor. Eu tive uma época, muitas de vocês sabem, que eu passei com muita dor de cabeça. Gente, era tanta dor de cabeça, as pessoas falavam comigo, eu não entendia o que elas estavam falando.
não conseguia assimilar, tentava tirar a dor. E às vezes vinha aqueles amigos brincando comigo, e parecia que por um momento a minha dor se ia, né? Devido ao jeito engraçado como eles se comportavam, né? E sabe por que eu falo isso? Porque eu tenho uma base bíblica. Sabe qual é a base bíblica? Filipenses 4:4. Quem que foi que da prisão chegou e disse para mim, alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos. O cara está dentro da prisão. Essa é a carta que ele escreve, alegrai-vos. Olha que coisa maravilhosa. Conselheiras, você pode ser uma filha, uma esposa, uma mãe, uma avó, uma tia, uma prima, você pode ser casada, solteira, divorciada, não importa. O importante é que antes de se estressar, só estou falando sobre esse problema emocional que a gente tem, você faz o teste dos 5 anos. Você olha, está num problema, você fala, deixa eu ver, daqui 5 anos, será que eu vou ainda ficar com tanta raiva? Eu já tive pessoas que eu fiquei com muita raiva. Eu tinha que orar. Toda vez que eu entrava no culto, eu falava, ai, Senhor, me ajuda. Gente, eu estou com saudade dessa pessoa. Você acredita? Estou com saudade dela. Porque faz muito tempo que eu não vejo, mais de 5 anos. E aquilo passou. E se eu encontrar, eu vou dar um super abraço nela. Porque ela também me fez crescer na minha vida espiritual. Então, faz o teste dos 5 anos. Geralmente dá muito certo, né? Se não der, faz 6, faz 7, mas faz o teste, né? Ele vai dar certo. Agora vamos para o ponto 3. Nós falamos sobre a saúde física, a saúde emocional, e agora estou falando da saúde espiritual, super importante. Todas são importantes, né? Todo é um conjunto só. Anota aí. É sobre você cuidar da sua saúde, da sua vida cristã, da sua fé. O que você tem que fazer? O que Paulo fala? Protege a sua fé. O que João fala? Olha que lindo. João, o apóstolo João, ele fala para você proteger a sua fé, porque sem ela você pode sim ser derrotado pelo mundo. Em 1 João, ele diz assim, que o que é nascido de Deus vence o mundo. Mas essa é a vitória? De ser nascido, que vence o mundo? Essa é a vitória que vence o mundo, gente, a nossa fé. Ela que vence o mundo. Mas aí, nesse momento, Paulo também exorta Timóteo falando o seguinte, você protege a sua fé. Falando da saúde espiritual, protege a sua fé. Por quê? Porque tem 3 inimigos difíceis aqui. Olha aqui, o primeiro inimigo é de uma consciência cauterizada, tá? Ainda estamos em Timóteo, capítulo 1, 18 e 19. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Você tem que ter medo, sim, de naufragar na fé. Eu tenho um exemplo aqui super legal do um sitiante. Ele sabia que estava tendo alguns roubos em volta do sítio dele e ele tentou colocar tipo umas grades ali, alarmes, mas não deu certo. Aí ele falou, vou pegar um cachorro. Aquele cachorro não vai deixar. E realmente aquele cachorro era muito bom. Mas teve um dia que ele chegou, gente, ele estava tão cansado, ele deitou, e o cachorro não parava de latir, não parava de latir, não parava de latir. E ele gritava lá de dentro, para, não sei o nome do cachorro, para cachorro, tanto latir. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, pegou um revólver e matou. Eu falei, uau, ele matou o cachorro que estava salvando ele, mostrando que tinha alguém em volta ali tentando roubar o seu sítio. Não é horrível? Não é um absurdo? Não é não, sabe por quê? Porque nós fazemos isso. A gente tem que lutar, nós temos que lutar para não fazer isso, né? Melhor. Espero que você não esteja fazendo isso, mas nós temos que lutar por esse grande cão de guarda que o Senhor nos deu, que é a nossa consciência. Deus lhe deu um sistema e um alarme, e ela tem nome, chama consciência. Não faça como muitos que abafam, sufocam e calejam. Ah, mas é só hoje. Ai, tá bom, vou ceder porque meus amigos assim querem. E você aniquila, abafa a sua consciência. Sabe, querida, não faça isso com a sua consciência, porque essa consciência ela é de grande importância na nossa vida. Agora, para a sua vida espiritual, você precisa estar alerta com a sua fé, alerta para que isso não aconteça com você. Você tem que respeitar a sua consciência, você tem que atender, você tem que cuidar da sua consciência com carinho. Olha que Romanos 14, 22 diz assim, feliz é o homem que não condena naquilo que aprova. Então, muitas vezes vamos contra a nossa consciência para agradar a outros.
Mas isso de nada vale, de nada vale. Olha Provérbios 28, 13. Gente, estou citando bem pouco, mas tem muita coisa. Se você for pesquisar na Bíblia, tem muita coisa sobre isso. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas as que as confessa e as deixa, alcançará a misericórdia. Se você confessar, Senhor, eu fiz isso, eu quebrei a lei da minha consciência, vou deixar de lado. Eu vou deixar de lado, mas me perdoa, Senhor, não vou mais permitir que isso aconteça, né? Esse autor que eu mencionei no começo, né? O pastor Brooks, ele foi ordenado como um pregador, ele é um pregador do evangelho em 1640, mas ele se tornou capelão da frota parlamentar, né? E ele, servindo durante muitos anos, ficava ao mar com a sua tropa, né? E ele falava uma coisa muito legal para eles. Ele falava assim: a consciência é o pregador de Deus no seu íntimo. A consciência é o pregador de Deus no seu íntimo. Cuidado, minha irmã. Luta contra a consciência cauterizada, dura, que não entra mais as coisas. A segunda coisa, do seu cuidado espiritual, que você tem que proteger, é a negligência familiar. Justamente isso, no capítulo 5, verso 8, o que está acontecendo? O contexto ali são as viúvas. Ninguém queria cuidar das viúvas. E a negligência familiar, os filhos não queriam, os primos, está todo mundo saindo, né, e deixando as viúvas sozinhas, né? Então, ali, ele fala para Timóteo tomar cuidado, não deixar que isso aconteça, porque se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a sua fé e é pior que um descrente. Outro exemplo legal foi quando Deus cura um gadareno, em Lucas 8, 28, ele cura, faz uma cura ali, e o homem fica assim liberto, ele fica extasiado, ele fica tão feliz, e ele fala: vou te seguir, Jesus, vou te seguir, deixe-me seguir-te. E aí ele fala: não, eu quero que você volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Olha Jesus ensinando primeiro para os seus. Vai lá e cuida dos seus. Assim o homem se foi, anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito. Depois ele anunciar a sua família, se expandiu para toda a cidade. Negligência familiar é uma coisa que Deus não gosta. E isso faz parte que quando você não cuida da sua saúde espiritual. Existe também aqueles que não negligenciam a família, mas colocam num lugar de idolatria. Aí não pude ir no culto hoje porque teve o café da minha família. Aí eu não fui na mocidade porque apareceu uma prima, sabe? Fazia uns 10 anos que eu não havia, precisei... Tudo bem, 10 anos, né? Tá? Mas, sabe, você fala: vamos comigo ali na reunião, a gente já volta? Ou eu vou chegar, ela vai passar ali 5 dias com você, umas horinhas que você sai, colocando a prioridade em Deus, né, entre os seus obreiros. Então, cuidado, não vai negligenciar, mas também não vai idolatrar a sua família, né? E o terceiro que ele fala aqui, o terceiro que ele fala aqui é sobre tomar conta do amor ao dinheiro. Olha que interessante. Também em Timóteo, capítulo 6, ele fala, 9 e 10, ele fala assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Não está falando que o dinheiro é ruim. Ele está falando que o amor ao dinheiro. E eu sei que o amor ao dinheiro, ele dá muito prestígio para a gente, assim. Quando você está com dinheiro, você tem aquela sensação que você tem uma certa independência, você tem uma certa liberdade. Eu vou fazer isso agora, vou fazer aquilo. Tipo, não tenho que dar satisfação para ninguém, mas eu acho que o que pega no amor ao dinheiro é o poder que ele nos traz. E é isso que você tem que olhar com cuidado, com carinho. E o amor ao dinheiro nos afasta do contentamento divino, do contentamento de Deus. Porque quando você está contente, você não precisa das coisas. Porque geralmente, né, você quer mostrar o seu relógio que você acabou de adquirir, né? Então você fala com mais insistência e tal, e mostra as coisas, mas não, isso não é nada. Relógio cai no chão, quebrou, que é o caso que aconteceu com o meu outro relógio. Estava conversando, falando com as mãos e caiu no chão, quebrou. Eu falei: agora vou ter que arrumar. O que eu paguei, que foi legal, na verdade ele é um presente, até por ser um presente mais emotivo para mim, né? Mas não é tudo na vida, não é tudo. Então o amor ao dinheiro, ele nos afasta do contentamento em Deus. Pergunta não é novidade, né?
A pergunta é, você acha que vale a pena ter esse amor ao dinheiro? Porque tem várias coisas que o dinheiro não pode comprar. Essa lista já é famosa, é conhecida. Eu anotei no meu caderno quando meu professor deu isso aqui e foi muito legal. E olha, eu guardei isso com carinho. Ele fala que o amor, dinheiro, ele pode comprar até os livros. Imagina, você entrar aqui na Fiel e falar, vou comprar todos os livros de tudo que a editora tem. Eu quero todos, absolutamente todos. Mas, será que eu posso adquirir toda a sabedoria? Eu posso comprar com o meu dinheiro a sabedoria? Remédios. Muitas vezes eu preciso de um remédio e é caro. E eu tenho dinheiro e eu vou comprar. Mas aquele remédio vai me trazer saúde? Eu posso comprar saúde? Calmantes antidepressivos. Ele traz... me alivia daquela dor, mas será que ela traz a segurança, a paz interior que eu busco? A comida. Tem muita comida que você pode comprar, mas e o apetite? Se você está doente, tem apetite, você mostra aquele prato de picanha, como meu marido fala, todo o sermão do meu marido ele fala da picanha. Então, não adianta se você não tem apetite, né? Festas, diversão, traz para você alegria? Às vezes não traz, você está lá, mas você não está alegre. A popularidade que o dinheiro traz para a gente, muitas vezes com grandes contratos, na verdade ele não traz amigos. E é isso que você deveria buscar, amigos. Você pode ter uma casa maravilhosa, num terreno fantástico, mas será que você tem um lar harmonioso? Você tem um lar onde marido e mulher se amam, filhos obedecem os pais, há harmonia no seu lar? A vida pode ser bem confortável, mas ela não é eterna. Ela não é eterna. Então, há coisas que o dinheiro não compra. Que Deus te dê sabedoria para fazer isso, para saber como lidar com essa parte que é muito difícil muitas vezes, né? Mas pensa nisso, minha irmã, sabe? Pensa nesses três inimigos, né? O amor ao dinheiro, a consciência, a negligência familiar, né? Se você não tem não está cuidando da sua família, né? E dessa consciência que é cauterizada, que passa por tudo isso. E, por último aqui, né? O que eu vou terminar de falar aqui para você, o último ponto, ele fala também, cuide da sua doutrina. Não é o último ponto ainda, gente, tem mais um ponto. Cuide da doutrina. Ele fala para cuidar de você mesmo, aí ele fala, cuide da doutrina. O que ele fala? Atende bem para a sua própria vida e para a doutrina. A doutrina é super importante. E alguns evangélicos não entendem a importância da doutrina, na verdade. Elas veem que a doutrina é uma coisa que muitas vezes gera divisão, soberba, eu sei mais, você sabe menos. Sabe, a briga pode até ser pela a saia que não está muito curta, o cabelo que, não sei, acho que está muito comprido ou muito curto. Mas às vezes eu penso que deveriam falar mais sobre a língua, né? Está muito comprida a língua. Então a gente tem que tomar cuidado, sabe, com isso. Mas a doutrina não é sobre isso. Nem sobre a maneira como você anda, como você se cuida do seu cabelo, né? Há pessoas que gostam de citar esse versículo. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. É lindo, né? É lindo. Mas não é só isso. A gente precisa ter conhecimento. Sabe, eu vou te mostrar um ponto bem legal aqui, que é sobre uma pessoa que eu acredito que você conhece. Deixa eu te mostrar como a doutrina é importante. Primeiro eu vou tomar minha água. E diz assim, eu coloquei aqui, você lembra de Jó? Você já leu o livro de Jó? Você lembra o livro de Jó? O livro de Jó é maravilhoso. Você perdeu todos os seus bens. Imagina, ele perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos. A sua esposa, isso está no capítulo do livro de Jó, tá? A sua esposa o achava repugnável. Os meninos zombavam dele. Seus amigos duvidavam dele. Naquela época, naquela situação, no capítulo 19, ele estava, sabe, a pele grudando com os ossos. Ele estava numa situação terrível. Mas ele desistiu? Qual o seu segredo? Ele mesmo responde a essa pergunta, se ele desistiu. Olha o que ele fala. Ele diz assim, eu não sei porque eu estou passando por esse sofrimento, mas eu sei de uma coisa, que é isso que vai me sustentar. O que é que ele sabia? O que é que ele entendia? Lá no capítulo 19, verso 25, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído sem a carne, eu verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos. Eu mesmo e não outro. Como anseia o meu peito e o meu coração. Como anseia por isso. No meio da angústia, das profundezas, do desespero dele, a fé vem como um ápice, sabe? E Jó faz uma declaração
doutrinária. Olha o que ele fala, as doutrinas que ele crê. Eu creio que sou um pecador e sou salvo pela graça de Deus. É isso que ele está falando. Eu creio no Messias, no Redentor, no prometido de Deus. Eu creio que ele vive, ele existe e ele me valerá. Eu creio na sua vinda a este mundo, no milagre da encarnação. Eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio que receberei de Deus um corpo glorificado. E no céu, eu creio no céu, eu creio na vida eterna. É isso que ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Maravilha, a doutrina é o que nos sustenta no meio das tempestades, minhas queridas. Vocês que têm de fazer esse aconselhamento mútuo, né, o que a gente está trazendo aqui para vocês, vocês sabem que o que é que sustenta naquele momento de desespero, diante da morte, durante o Covid, gente, tantas mortes que nós vimos, famílias inteiras sendo levadas, ou uma doença, talvez um outro tipo de doença terminal, tá? Naquele momento, autoajuda não ajuda. Mensagens de otimismo, tá? Não ajuda. Tá? Pensamentos positivos não ajuda. Simpatia dos seus amigos não ajuda. Precisamos da doutrina bíblica, das convicções verdadeiras que são baseadas, que se voltam para Jesus Cristo. A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. E você tem que entender a importância da sã doutrina e da boa teologia. Você tem que valorizar bons livros. Por isso que a Conferência Fiel traz para você tantos bons livros, para você encher a sua mente e seu coração com livros doutrinários. Valorize os sermões que são feitos expositivos. Ele é muito bom, tem um teor doutrinário e uma grande teologia. Foi exatamente o que eu fiz hoje. Eu peguei um verso e fui falando dele, parte a parte. Tá? Você tem que lembrar que você deve encorajar, talvez, o seu marido sendo pastor, ou o seu próprio pastor, quando ele seguir por esse caminho. Não é fácil, gente, permanecer. E a conclusão que eu deixo aqui para vocês é a seguinte: atente bem para a sua própria vida. Voltamos lá para o capítulo 4, verso 16. E para a doutrina, perseverando nesses deveres. Essa é a minha conclusão, perseverando nesses deveres. Pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Queridas conselheiras, a perseverança é o que atua agora, fechando o nosso estudo como se fosse um cinto, sabe, amarrando todas as instruções de Paulo. E perseverar é você continuando o que você já está fazendo. Perseverar é fazer uma coisa certa por um bom e longo tempo. Perseverar é ser constante. Perseverar é conservar-se no alvo, não perder o alvo. Perseverar é você fincar-se até o fim. Até o fim, você fica duro ali, firme. Queridas irmãs, como é que você vai fazer tudo isso? Encerrando o nosso estudo. Você só vai fazer isso quando você olhar para Cristo. Você tem que olhar para Cristo. Ele é aquele que preserva as nossas forças e nos dirige. Por quê? Porque ele fala que sem mim nada podeis fazer. E eu quero orar com você, encerrando o nosso estudo. E eu espero que Deus te abençoe ricamente. Senhor Deus, Deus maravilhoso, nós sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Porque é o Senhor que opera em nós, tanto querer como realizar. Ouvimos a sua palavra, mas agora, Senhor, atua no meio de nós, através do seu Santo Espírito. E a Ti daremos toda a honra, toda a glória. Amém, irmãs.